Igreja, fique de pé. Deus já falou através de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vai ter um homem de Deus, nosso irmão, pastor Rebudo, esse homem de Deus, que Deus trouxe aqui esta noite, para falar comigo e com você. Como eu costumo dizer, não importa se Deus colocar na boca do céu dele o berço ou cajadada. O importante é que Deus usa ele para falar com cada um de nós desta noite, em nome de Jesus. Estenda tua mão para o altar e vamos orar para o homem de Deus. Deus querido, Deus amado, o Senhor Deus da glória, mais uma vez eu lhe peço, usa como o Senhor Deus usado, Jesus querido, Deus amado, no ministério dele, aonde o Senhor tem matado, aonde o Senhor tem enviado, usa ele aqui, não importa se é bênção ou cajadada, que o Senhor vai colocar na boca dele, mas o importante é que o Senhor usa ele para falar com cada um de nós nesta noite, e que através dele mesmo, o Senhor abençoa nós, para a nossa família e toda a nossa parentela, e que através dele mesmo, mais uma vez, abençoa ele, a família dele, o ministério, os pastores e a irmandade dele, em nome de Jesus. Vamos receber os capitães com a grande salva do povo do Senhor Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Que Deus continue com cada um de vocês. É um prazer nessa noite estar aqui junto com vocês, se alegrando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma honra que o meu amigo Valmir, já congreguei com ele em outra igreja, em outro ministério. E esses dias ele me viu ali, me convidou para estar trazendo a palavra aqui. E eu creio que o Senhor estava preparando esse momento certo, né, irmão? Porque nada é sem a permissão de Deus. Tudo é com a permissão de Deus. Nada passa, nada cai no chão se Deus não permitir. Deus está no controle de tudo, né? Então Deus prepara o momento certo. A palavra diz que há momentos para cada um de nós na terra, né? Cada um de nós chegará ao momento. Sempre for na coisa boa, na coisa ruim, mas Deus vai fazer acontecer. Às vezes acontecem coisas ruins nas nossas vidas e nós não entendemos. Nós nunca queremos coisa ruim, né? Nós só queremos coisas boas, amém? Então eu estou me apresentando nessa noite, que é uma honra, né? Estar aqui congregando com vocês, trazer a palavra, que essa palavra possa falar no coração de vocês, que o Senhor nessa noite possa trazer uma transformação, que a fé de vocês continue avivada, ativada, a fé de vocês continue no nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é único, porque cada vez que nós colocamos a nossa fé nele, Ele fortalece cada um de nós, irmão. Às vezes você pode estar rastejando, você pode estar fraco, mas o Senhor, Ele nos fortalece quando nós colocamos a nossa fé em ação, em atividade, né? Quando nós oramos, como a gente tem, às vezes, se enfraquecido e buscado, Senhor, mas às vezes eu estou fraco, não consigo orar, não sei nem orar, mas quando nós falamos com o Senhor, basta uma palavra para você falar diretamente com Ele e Ele colocar você novamente de pé, amém? Eu não vou aqui estar tomando muito tempo, eu sou bem breve, né? E eu costumo estar pregando e falando somente o que é necessário, não gosto de prolongar muitas coisas, né? Somente o que o Espírito Santo, a palavra de Deus, Ele coloca em minha boca. Amém, irmão? Então já vou estar abrindo a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14. Amém? Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. Louvado seja Deus. E também aqui em nome do meu pastor José Rodrigo, eu congrego aqui na igreja O Senhor é a Nossa Bandeira, fica ali na São Jorge, na rua Augusto de Castro, número 87. E ali eu tenho dado continuamente o ministério que o Senhor me confiou, né? Porque quando a gente tem um chamado, irmão, você pode fugir para onde estiver, para onde quiser, tentar fugir, não tem como esconder dele.
Onde você foi, Ele está ali vendo. Então, o nosso chamado nós temos que honrar. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, Ele vai nos dizer que a minha Bíblia está escrita assim: a cura do menino endemoniado. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas as vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-los. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas estas cartas de demônio não se expulsarão senão pela oração e jejum. Louvado seja Deus. Pode tomar seu assento no glorifica o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que o Senhor me deu, colocou no meu coração. Desde que o irmão Valmir ali me convidou. E assim, irmão, quando a gente tem um convite, eu creio que Deus Ele está querendo que a gente seja usado no lugar que Ele preparou, né? Então, quando Deus me convidou, eu comecei a orar, pedir a Deus, para Deus me dar uma palavra, para que eu trouxesse aos filhos dele, as ovelhas, né? E Ele me colocou essa palavra. Aqui a palavra está nos falando de uma cura de um endemoniado. Hoje é sexta-feira, como a gente trata a sexta-feira de libertação. É uma coisa que Deus tem me usado. Louvado seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória para Ele. Ele tem me usado nessa palavra, tem me usado no dom de libertação. Eu já tenho orado bastante, louvado seja Deus, tenho já, no nome de Deus, já tenho expulsado muito demônio, em nome de Jesus, né? Porque tudo é Ele que faz, é Ele que faz todas as coisas, nós não fazemos nada. E eu já tenho orado em bastante gente, e as pessoas têm libertado. E aqui a palavra nos diz que é um menino, que ele é um lunático, né? Lunático é uma pessoa que ele não fica quieto, ele não para em lugar nenhum, aonde tiver um lugar ele está pulando, ele está jogando fogo. Aqui ele se jogava no fogo, se jogava na água, pulava, podia ser uma ponte alta, uma calçada baixa, ele saía dando cambalhota. E ele não parava, quebrava as coisas dentro de casa, arrebentava a casa, e o pai já não sabia mais o que fazer. Hoje em dia, irmão, não é diferente, né? Hoje em dia, a gente vê tantas coisas acontecendo dentro das casas, só a gente, quando Deus usa a gente, para a gente entender, né? O sofrimento. Uma mãe passa pelo sofrimento de um filho, quando o filho é perturbado por espíritos imundos, e o demônio ele lança no fogo, ele lança dentro dos precipícios, se joga no mato. Para eles ali é uma coisa normal. Então esse menino ele já tinha acabado com tudo de dentro de casa e não tinha solução, até chegar Jesus com o discípulo, e aonde esse pai ele corre até os apóstolos de Jesus e leva a criança para que ele seja curado.
E todos os discípulos ali tentando orar, expulsar o demônio do menino e não conseguiam. Louvado seja Deus. E o orava, eu pus a mão, cada vez o espírito imundo se aterrorizava mais. Cada vez mais ficava mais bravo. Cada um dos discípulos orava e não conseguia. E o pai já não sabia mais o que fazer, né? A palavra nos diz aqui no versículo 17 que Jesus, ele repreendeu. Ele fala, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula. Irmão, porque hoje em dia nós vemos tanta gente incrédula. Tem uma geração incrédula que ele veio acontecer, ele viu Deus fazer através de você e mesmo assim eles não acreditam. Muitas vezes o servo do Senhor, ele faz um trabalho lindo, ele faz uma libertação, famílias se libertam, se transformam e a geração ela só vai apontar. E Jesus, e aqui ele fala aos discípulos, até quando eu vou ficar com vocês? Até quando eu vou ter que caminhar com vocês? Até quando eu vou carregar vocês no colo? Até quando eu vou ter que fazer por vocês? Por que vocês não usam a fé de vocês? Louvado seja Deus. Irmão, e muitas vezes ali, e os discípulos, eles queriam expulsar como se fosse uma coisa normal para eles, né? Eles queriam fazer a obra que Deus fazia, que Jesus fazia, como se fosse assim, de qualquer maneira, né? Eles não tinham fé, eles não usavam, eles talvez ali não sabiam, tinha uns que nem fé tinham, só andavam por andar, por causa dos milagres. Mas quando nós andamos na fé, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós oramos, irmão, quando nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas funcionam, né? Porque vai de nós, irmão, orar por uma pessoa que está cheia de espíritos imundos. Você pode orar que não saia, né? Porque eles conhecem você. Ele fala assim, os demônios ele conhece, ele fala assim, ó, eu conheço você. Né? Quem é você para vir falar com nós? Né? Se nós não colocar fé, se nós não tiver com constante jejum, com consagração, se nós andar de qualquer jeito, irmão, nós pode andar do jeito que tiver, não é o terno, não é a gravata, não é o nosso vestir, o sapato que vai fazer a diferença não. Se nós não tiver aqui a fé no coração, se nós não tiver a fé, como Jesus disse, se nós não tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé, sua fé é morta, porque ele diz na palavra que se você tiver fé e não tiver obra, é morta, nada serve. Porque a fé e a obra, as duas têm que andar juntas. Quando a fé e a obra andam juntas, é mais fortalecido. Né? E você está com a fé ativada, na fé de Jesus, você expulsa, o Deus ele usa você em todos os sentidos. Aonde você estiver. Mas quando a gente anda meio maripondo, anda disperso, né? Jesus, você pode falar no nome de Jesus, pode falar no nome de Deus, mas não tem efeito nenhum. Mas uma coisa eu falo para você, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se você disser assim, ó, sai, ele sai. Porque você vai usar a autoridade que Deus lhe deu. Muitas das vezes você perde sua autoridade por coisas que você nem imagina que você fala. Quando você às vezes coloca a sua razão acima da sua fé, às vezes quando você coloca um problema acima da sua fé, às vezes quando você coloca um problema que você está ali causando e você coloca ela acima da sua fé, você nada pode fazer. Você pode vir todo dia na igreja, você pode ir todo dia no monte, você pode orar todo dia, mas se a sua fé não tiver, nada serve, porque ela está sem a obra. Porque quando nós colocamos a nossa fé, como o Senhor Jesus ele diz, ó, você que tem sua fé ativada, você que tem uma fé, porque você não usa sua fézinha do tamanho do caroço de um grão de mostarda? Alguém aqui já viu o tamanho do grão de mostarda, o tamanho que é? Ele é pequenininho, talvez ele é mais pequeno do que um grão de areia, né? Então, se a nossa fé tiver o tamanho do grãozinho de areia, de uma mostarda, você faz todas as coisas. Jesus disse que se nós tiver fé e não duvidar no coração, nós fará a obra maior do que a que ele fez. Olha só isso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, quando nós temos essa fé,
o Senhor Jesus ele lhe usa. Você não se preocupa com nada. Por quê? Porque sua fé é maior que tudo. Porque todas as vezes que você usa a fé para conseguir, para ter um obstáculo alcançado, uma vitória, você vai usar a fé. Eu já usei a minha fé, eu já orei em alguém que não tinha fé, já orei em alguém que na hora teve fé e Deus fez um milagre na pessoa. A pessoa foi transformada. Eu já orei por um ateu que não acreditava, e eu orei por ele, eu perguntei a ele como Jesus perguntou: o que você acha? Você acha que você tem fé de conseguir? Tenho. Eu falei: por a tua fé vai conseguir. E ele falou assim: eu tenho. Eu falei: mas Deus disse que se você tiver fé e não duvidar no coração, você receberá a vitória. Ele falou: eu creio. Eu falei: pois eu vou orar por você e Deus vai dar a vitória. Porque todas as vezes que Jesus curou, Jesus ele disse que nunca foi ele, mas ele falava: vai que a tua fé te curou. Quando aquele paralítico desceu pelo telhado e ele chegou no chão, que Jesus ele ora e fala para ele: ó, levanta e anda, porque a tua fé te curou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, se não fosse a fé dele, nada pode. Jesus diz que a gente, quando nós oramos e nós colocamos a nossa fé, às vezes a sua fé é tão grande que você nem imagina que Deus ele pode fazer por você, né? Às vezes, e quando ele, aquele paralítico que estava naquela cama, se ele não usa a fé dele para descer pelo telhado, porque estava cheio lá onde Jesus estava pregando, né? Naquela casa. E ele fala assim: não, eu não vou voltar sem a minha cura, não vou voltar sem a minha libertação dessa cadeira, dessa cama, eu não aguento mais. Eu vou usar a minha fé. E também, irmão, tem outro detalhe. Tem o amigo de fé também. Tem os amigos que caminham com você. Tem os amigos que Deus, ele usa os amigos para andar com você. E tem outros amigos que é só para destruir a sua vida e botar no mau caminho. Mas tem um amigo sincero que ele faz tudo por você. Ele caminha 2 léguas, 3 léguas, 10 quilômetros, 20 quilômetros mais você, né? Porque ali o paralítico disse: eu vou descer lá e você receber a minha cura. E Jesus ele vai e fala: ó, levanta e anda, porque a tua fé te curou. A mesma coisa também vocês têm visto falar nas escrituras da mulher que estava com a hemorragia, que ela usou tanta fé que ela falou assim: ó, se eu só piscar o dedo na veste de Jesus, eu sei que eu vou ser curado. E a multidão, para romper a multidão, para chegar até Jesus era difícil, porque o povo exprimia de um lado, exprimia do outro, e ali não tinha como chegar. Mesmo assim ela foi rastejando. E ela falou assim: quando ele passar, ela preparou o momento certo que Jesus ia passar naquele lugar. Ela ficou ali esperando, porque ela tinha ouvido falar que o Senhor Jesus passava na cidade e ele já tinha curado bastante gente ali naquele lugar, né? Então ela falou: eu vou esperar. Quando ele passar, se eu somente só tocar nele, só com a ponta do dedo, eu sei que eu vou ser curado, porque a minha fé de ser curado vai ser grande. E ali ela se fez. Ali, quando Jesus passa a multidão, ela vai lá e toca na aula de Jesus. E Jesus, quando ela só tocou, Jesus sentiu. Irmão, quando você sente, quando você tem a sua fé ativada, quando você ora, você jejuma, você faz consagração e a sua fé, você não perde ela, você faz. Jesus, ele está vendo a sua fé ali. E ele faz o milagre acontecer porque ele sabe que você usou sua fé. Louvado seja Deus. Então, quando você usa a sua fé, irmão, que você faz aquela coisa que você quer tanto no coração, almeja tanto no coração, Jesus ele vai lá e faz o milagre acontecer porque você usou a fé. Então ali, quando ela toca, Jesus fala assim: ó, alguém me tocou. Aí ele fala assim, mas o Pedro e o Tiago, o João estavam do lado dele, e fala assim: mas Senhor, aqui muitos te tocam, muitos são aqueles que empurram do lado, empurram do outro e não tem como não tocar. Ele fala assim: não, mas desta vez eu senti que de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. Olha só, irmão, quando Jesus ele vê sua fé. Olha só quando a sua fé está nele. É como se você está toda hora grudado com ele, tocando nele. É como se toda hora você toca em Jesus e ele fala: minha filha está com a fé. A sua fé está me tirando aqui virtude. Ela está sentindo. Então eu vou fazer acontecer um milagre. Louvado seja Deus. Né, irmão?
Então o Senhor Jesus ele fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. Então aqui os discípulos, todos aqueles que andavam, fizeram o quê? Passaram decepção, fizeram vergonha a Jesus. Porque Jesus, ó, vocês andam comigo todo dia, vocês caminham comigo, vocês almoçam e jantam comigo, vê para ver se eu fazia milagres e vocês ainda estão nessa daí, seus incrédulos. Jesus pegava pesado, né? Jesus ele não estava, que nem eu dizia, né? Jesus ele não estava apoiando. Jesus, ó, metia a espada. Jesus ele dava cada cutucada no vazio que o nego saía todo. Ele chamava de incrédulo, de perverso, de raça de víboras. E assim, deixa nós hoje pegar uma palavra mais pesada, né? Lembra daquele tempo, quando Jesus começou a pregar, ele pegou tão pesado que ele mesmo disse assim: nossa, todo foi esse discurso. E o povo começou a sair, né? Aí ele olha para Pedro e fala: e tu, não queres também sair? A porta está aberta, se quiser ir, não. Aí Pedro, né, muito sábio, falou assim: Senhor, mas para onde irei eu? Só tu tem a palavra eterna. Então, irmão, só Jesus tem a palavra eterna para nossas vidas. Só Jesus tem um lugar eterno para nós. Não adianta um meter a espada em você aqui, você ir para outra congregação, o outro lá meter a espada e você sair. Porque você não vai para lugar nenhum se não ser para a palavra eterna que Jesus dá. É o caminho, né? E Jesus continuou aqui. Então aquele pai, ele não aguentava mais ver o filho naquela situação. Eu vejo, irmão, eu tenho uma vizinha aqui, ela tem uma menina, ela nasceu com aquela doença, né, esqueci o nome. Como é que dá aquela doença que está em criança, a criança nasce com autismo, isso. E essa criança, ela tem 4 anos. E ela não para. Ela sobe a escada, ela desce, ela grita sozinha, ela brinca, ela não tem noção de nada. Às vezes ela pega, ela pula da escada, a escada dessa altura, ela vai lá e pula. Precisa a mãe toda hora estar no pé, toda hora tá, e ela não fica parada. Aí eu acordo 4, 5 horas da manhã, ela já está gritando na porta. Imagina o sofrimento da mãe. Era o que esse pai aqui estava passando. Esse pai desse menino aqui, ele sofreu bastante com essa criança. Mas quando Jesus entra, irmão, na casa, Jesus muda. Quando Jesus chega, Jesus ele transforma. Irmão, o sofrimento pode passar. Jesus diz que aonde ele chega, se não mudar, né? Aonde Jesus ele chega, tem que ter transformação. Porque aonde a luz chega, as trevas, ela dissipa. Onde Jesus ele entra, as coisas é transformadas. Então Jesus ele entrou, chegou naquela casa ali. O Senhor se ajoelhou aos pés dele e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque não aguento mais. Meu filho ele está demoniado, meu filho ele não para quieto, quebrou todas as coisas. Ele pula no fogo, se tem uma panela com água no fogo, ele vai lá e mete a mão dentro. E o sofrimento eu não aguento mais. Tenha misericórdia de mim. Aí só faltou Jesus olhar para o discípulo e falar assim: e vocês? E vocês fazem o quê? Aí aqui no versículo aqui, ó, no versículo 19, os discípulos foram lá se explicar para Jesus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Aí no 20 Jesus diz: e Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé. Então, irmão, se você não tem a fé, não faz a obra. Se você não tem a fé no Criador, no seu Salvador, se você não tem fé em Jesus, você não consegue. Né? Uma irmã ali, contou o testemunho aqui e falou: mas Senhor, né, eu vou passar esse tempo todo, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a um Deus vivo, é um Deus que muda todas as coisas, é um Deus que transforma,
É o Deus que muda o decreto quando não há mais situação para ele. E aí Deus fez o quê? Ouviu a oração dela. Deus, ele mudou a situação. Que ela dava o ataque epilético, né? Não é isso? Então Deus, ele ouviu a oração, né? Que ela orou. Então quando você ora, como eu falei agora há pouco, quando você ora com fé, você usa a sua fé, Deus, ele escuta como a mulher que tocou na mão de Jesus. Ele vê que você usou a fé e dele sai virtude e você é curada na hora, você é liberta. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque só Ele é santo. Então, irmão, não adianta eu dizer que servi a Jesus e não tiver a minha fé e querer fazer a obra para Deus. Né? Talvez eu possa orar por você, você esteja passando a situação, eu oro, mas não acontece nada. Por quê? Porque eu não estou com a fé. Porque a minha fé não está no Senhor Jesus. A minha fé não está em Deus, está só a minha vontade, está só a minha empolgação. Mas de mim está vazio. Né? Talvez a fé está comigo, mas a obra não tem obra. Ou eu posso ter a obra e a fé não ter. E não vai funcionar. Só vai funcionar na sua vida se você tiver a fé e a obra junto. Né? Os dois caminham juntos, louvado seja Deus. Então, irmão, quando você ora com fé. Você põe a sua fé e você faz a obra. Senhor, eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou conseguir. Senhor, eu sei que eu vou sair amanhã, 5 horas da manhã, eu vou lá naquela entrevista e eu creio que aquela entrevista lá, aquele emprego que eu tanto quero, eu sei que o Senhor já preparou para mim. E ali talvez você chega lá, tem uma fila de 10. Mas ali a sua oração, talvez o único que dobrou o joelho, orou com fé e colocou nas mãos dele foi você. E Deus preparou a vaga para quem? Para você. E talvez você pode ser lá o último na fila. Pode todos passar. Se você estiver ali, eu vim porque eu vou conseguir. E eu estou com a minha fé que essa vaga vai ser minha. Então você passa os 10, quando chega na sua vez, o homem já fala o quê? Fala isso como Deus falou para o profeta Samuel. É esse aí, que eu estava esperando. Essa vaga era para você. Talvez ali Deus já use o patrão ali, o entrevistado que vai fazer a entrevista para falar para você. É ele. Né? Porque foi assim que Deus prepara. Quando Deus preparou Samuel para ir até a casa de Jessé, ele passou todos os filhos, mas faltava um. Talvez esse estava no lado de fora. Talvez Deus nunca escolhe os que estão lá dentro. Deus vai escolher o que está lá fora. Louvado seja Deus. Irmão? Porque às vezes você pode pensar que aquele que está lá primeiro, aquele que está mais elegante, aquele que está mais bonito, aquele que tem a roupa melhor, Deus ele vai escolher ele. Não, mas Deus vai escolher você. Porque Deus ele escolheu você para ser vencedor. E Deus me trouxe, irmão, nessa noite para te dizer: é só você colocar sua fé. É só você orar com fé e colocar sua fé, porque as obras do Senhor vão acontecer na sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Então o Senhor diz assim: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vós serás impossível. Porque, irmão, está vendo? O Senhor nos fala, o Senhor nos tem dito. A nossa fé tem que ser pequenininha, mas ser uma fé nele, tudo acontece. Louvado seja Deus. Quando nós tivemos a fé, a gente está tentando, quase perdendo a fé, mas quando nós se consagramos de novo e oramos, o Senhor, ele de novo, ele levanta. Caminha, o Senhor fala, caminha que eu sou contigo, não desanima, porque o Senhor diz: não temas, né? O Senhor ele fala que se nós tiver a fé, que nem teve aquela viúva lá que oportunou o juízo iníquo, né? Que o juízo ele não temia homem, nem se importava com Deus. Ele nem temia a Deus, imagina os homens. Mas aquela viúva, ela tinha fé, irmão. Se ela não tivesse fé, ela tinha ido, voltado mais da primeira vez? Não tinha. Ela foi a primeira, falou, o juiz não deu ligança. Foi a segunda, o juiz também nem ouviu. Foi a terceira, mas ela continuou na fé dela. E ela permaneceu ali, orando, buscando e falando com Deus: eu vou e ele vai me dar essa vitória. Até chegar um certo dia que o juiz
Todo dia, acho que todo dia, ele abria a janela, a mulher já estava na janela dele. Julga minha causa porque eu sou viúvo e eu preciso da minha casa, né? Então o juiz ele fala assim, talvez ele pense, né? É mais um caso que eu vou julgar e vou dar vitória para ela. Mas ali é Deus trabalhando. Ali é Deus que está na sua vida. Dessa mesma maneira acontece quando você está precisando de uma vitória, né? Então você tem que oportunar. Jesus ele disse que a gente tem que abrir a boca e orar, porque Ele quer ouvir da sua boca. Jesus disse que Deus ele faz tudo o que Ele pedir, mas tem que pedir no nome de Jesus. Ele quer ouvir você pedir, Ele quer ouvir você clamar. Porque Deus ele diz lá no Salmos 41 que perto Ele está daqueles que o clamam. Perto Ele está daqueles que suplicam a Ele. Então Ele está bem pertinho. Quando você está no seu quarto, quando você está orando, no lugar que você estiver, irmão, você estiver orando, Deus ele está no lugar, Ele está no mesmo lugar ali onde você está. Porque Jesus ele disse que onde tivesse dois ou um reunido, Ele estaria. Mas nessa de oração também Ele está, porque você está falando com o Pai. Ali você está reunindo você e o Pai. E Ele está ali no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando chega um dia que essa viúva, que ela chega aos pés, à porta do juízo, ela gritou, julga a minha causa. Ele fala assim, eu julgarei, falou do céu, eu vou julgar a causa dessa mulher. E ele julgou, irmão, e ele deu a vitória para ela. Falou assim, julguei a sua causa e deu a sua vitória. A vitória é sua, louvado seja Deus. Deus ele vai julgar a sua causa. Deus ele vai julgar a causa que você está passando, que você colocou nas mãos dele. Talvez você todo dia esteja como essa viúva. Todo dia você dobra o joelho no seu quarto e ora, Senhor, por que ainda não aconteceu? Por que ainda não aconteceu na minha vida aquilo que eu coloquei, o Senhor falou que ia fazer? Talvez Ele já usou uma pessoa para falar que aquilo que você está precisando vai acontecer, mas é no tempo dele. E você está lá orando, Senhor, faz acontecer. Senhor, dá para mim essa causa. Eu sei que eu sou tua filha e eu preciso dessa causa. Mas Ele está falando, calma que vai chegar o momento certo, tudo é na sua hora. E aquilo que você colocou lá e está pedindo a Ele vai fazer. Mas Ele diz, só tem que ter a fé ativada, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E você vai fazer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Ele nos fala também, no versículo 21, Ele fala, mas estas cartas de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então muita causa, irmão, ainda não aconteceu, talvez porque você ainda não botou em jejum. Você tem só orado, você tem só pedido, tem só clamado, tem feito campanha de oração, mas talvez está precisando de um jejum, né? Talvez está precisando de ser os dois que nele fala, né? Tem que ser os dois, a fé e a obra, e o jejum e a oração e o jejum, para acontecer, né? Então, quando você tem uma coisa que está impossível, que tem uma causa que está demorando, tem um filho, tem um parente, um irmão, talvez o marido não se liberta dos vícios, põe um jejum, põe na mão de Deus com jejum e oração, porque Ele está nos dizendo aqui, só oração e pelo jejum, né? Então você, aquele mal, aquele demônio que tem trabalhado, tem tirado o seu marido e tem levado para a bebedeira, tem levado para a rua, para a droga, para o jogo, para os vícios, esse demônio aí está forte, mas ele cai com jejum e oração. Não adianta só orar, tem que jejuar também, né? Porque quando nós oramos e jejuamos, a oração fica mais dobrada, né? Fica como uma corda de 3 voltas que não quebra, né? Então ela fica mais forte. E se Jesus está nos dizendo isso, irmão, é porque verdadeiramente é o certo nós fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós colocamos a nossa fé, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa campanha de oração, de libertação, para que os nossos filhos se libertem. Quem tem filho adolescente sabe que essa geração não está fácil.
Eu tenho um filho de 15 anos e tenho minha filha de 19. Minha filha já deu muito trabalho, mas agora sossegou. Agora começou meu filho. Agora eu comecei a luta com meu filho. Meu filho não mora comigo, mora com a mãe dele. E ele já começou a ir para a rua e está difícil. Tem orado, mas eu creio que o jejum e a oração, Deus vai cuidar e vai tirar. Não é fácil. Essa geração incrédula que está se levantando agora, não está fácil. Viu, meu pastor? Não está fácil. Né? Essa geração que tem se levantado agora está difícil. Quanto mais você ora, mais o inimigo leva para provocar a gente. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas olham lá de fora e falam assim, filho do pastor, filho da pastora, não vai ter problema nenhum. Irmão, a peleja é mais dobrada. A peleja é mais dobrada do que vocês pensam. Porque o acusador está lá fora para acusar. Ué, ele é filho do pastor e por que ele anda na rua? Olha lá o filho do pastor. Por que ele está lá se o pastor está lá na igreja pregando, falando de Deus e ele está na rua? Porque nós temos um acusador. Porque nós temos um acusador para acusar, para apontar e dizer isso. Porque ele não está preocupado com o que está na rua. Ele quer derrubar o que está dentro da igreja. É o que está servindo a Deus. É o que está nos caminhos do Senhor. Ele não está preocupado. Por isso, ele começa a usar os adolescentes. Ele começa a usar de uma forma terrível que ele endurece tanto o coração do adolescente que ele não quer ouvir. Ele não ouve pai, não ouve mãe. A gente fala, entra no ouvido e sai no outro. E a gente ora, a gente jejuma, a gente busca, a gente coloca nos pés do Senhor, mas a luta é tremenda. Mas eu creio que nós venceremos, porque o Senhor Jesus já venceu por nós. Jesus ele já venceu por mim e por você. Não temas, ele diz lá em 1 Josué, no versículo 10, ele diz que não temas, porque aonde você entrar, ele é contigo. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, ele é contigo. Então o Senhor ele vai fazer acontecer milagre na sua vida. Aquilo que era para dar errado vai dar certo. Aquilo que você nem imaginava, mas primeiramente o Senhor está nos dizendo, nós temos que ter fé. Nós não podemos deixar de buscar a presença dEle, não deixemos de congregar, de buscar a palavra, porque muitas vezes as pessoas falam aí, o mundo ele fala assim, mas Deus a gente não encontra só lá na igreja. Deus está em todos os lugares. Sim, verdade. O inimigo é tão estúpido que ele usa essas palavras para nos afrontar. Ele fala, não precisa ir para a igreja, porque se você orar ali ou na rua, você tem Deus, não precisa ir lá não. Eu já ouvi várias pessoas falar, fazer convite, orar pelas pessoas e falar assim, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra, lá você se sente tão nos braços do Senhor. A pessoa, mas não precisa ir para a igreja não, porque se eu colocar meu joelho aqui, eu vou falar com Deus. Eu falo assim, sim, você fala com Deus. Jesus disse que se nós fechar a nossa porta, entrar no quarto e orar ao Pai, que está em secreto, Ele recompensará. Mas Deus, Ele se agrada quando você tira um tempo para fazer com Ele lá na igreja, na casa dEle. Porque a igreja somos nós, mas lá o templo foi levantado para que o Senhor atendesse cada oração de você. Cada súplica que você faz aqui na igreja não é contemplada, porque quando Ezequiel fez o templo, Salomão fez o templo, ele falou, o seu templo, a sua casa está pronta. Ele falou assim, mas tem um porém, eu não habito em casa construída por mão de homem. Porque o homem é pecador, é falho, mas o templo que eu construo, eu moro nele. Então ele construiu nós, ele fez o templo que somos nós. Quando nós temos o nosso templo limpo, aberto, o Senhor ele faz morada. Você pode estar todo quebrado, pode estar todo desarrumado, mas quando o Senhor Jesus ele entra na sua vida, ele faz uma limpeza, ele muda as coisas de lugar, ele transforma, ele faz a transformação na sua vida, ele faz o milagre acontecer. Às vezes você pode estar todo quebrado, arrebentado, mas o Senhor ele vai juntando os pedacinhos, ele vai juntando os cacos. Cada dia as coisas não acontecem de um momento para o outro, vai
gradativamente vai acontecer. Quando você vir, você está todo completo. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Então é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na moderação. Deus vai moldando, vai moldando, vai moldando. E você vai sendo transformado, vai sendo liberto. Cada dia que você dá lugar, Ele vai limpando pedaços. Cada dia que você dá espaço para Ele vai limpando outro pedaço. E assim, quando você for ver, irmão, o Senhor tem feito uma transformação por completa na sua vida. Louvado seja Deus. Aqui eu trabalho com obra, eu estava aqui na CUPC, fazendo uma reforma. E aqui também essa palavra cabe a esse testemunho. É um testemunho que eu vou falar. E esse rapaz é o filho dessa minha cliente. Ele tem 24 anos para cima. Era um jovem bom, jovem ia na igreja, um jovem trabalhador, um jovem que já tinha um futuro pela frente, sabia da palavra, os pais e a mãe dentro da igreja, levando tudo. Mas é assim, irmão, o inimigo ele luta. Quando ele luta, vai para um, não consegue, ele vai para outro, não consegue, ele vai usar o mais fraco. Aí foi esse rapaz, ele começou a se desviar da igreja e andar nos caminhos errados. E foi caindo, e começou um sofrimento também dentro de casa, com a mãe e com o pai. E aí eu cheguei lá para trabalhar, tinha um outro irmão também que trabalha comigo, ele também é de outro ministério, ele é obreiro lá, conhece eles. Ele falou assim: ó, aqui é o pastor Raimundo, a gente faz a obra junto, a gente vai para o monte, a gente ora. Eu convidei também para trabalhar comigo aqui, e a gente vai orar pelo seu filho. Aí ela passou toda a situação, o filho deles lá estava igual esse filho, esse lunático. Também não parava em casa e queria se jogar no meio dos carros, ficava dentro de casa, quebrava as coisas, queria sair para a rua, bebia, né? Aí eu perguntei: mas como é que aconteceu isso? Aí o pai dele falou assim: não, ele era um jovem bom assim, ia para a igreja, tudo, era um rapaz, e de repente ele namorou uma moça, aí não deu certo, e de repente ele começou a virar a cabeça, ele não quer mais obedecer, passa noites e noites na rua, precisa nós ir atrás dele, nós temos medo que ele se jogue na frente dos carros. Em casa a gente tem que estar 24 horas, a gente passa ele no psicólogo, a gente dá remédio para ele, quando a gente dá o remédio ele faz que toma e joga fora. Aí a gente também está orando, eu pedi para o Senhor também estar orando. Eu falei: tá bom, a gente vai estar orando. Vamos botar nas mãos de Deus e orar para que Deus faça um milagre. Porque tudo é possível aquele que crê, né? Então ele falou assim: então vamos estar orando. Eles me deram a foto dele para mim orar, né? Porque assim a gente também usa a nossa fé. Eu falei: tá aqui a foto dele que eu vou estar levando no monte, vou estar apresentando a Deus. Aí eu comecei a orar. Aí ele queria que eu fosse orar nele, a gente foi orar lá na casa dele, o quarto dele, a gente orou, irmão, para você ter uma ideia, a gente chegou lá, um quarto pesado, o quarto dele estava aquela nuvem, a gente orou, ungiu o quarto dele, ele não estava em casa. Quando ele chegou à noite, irmãos, o pai dele nos falou no outro dia que ele quebrou tudo dentro do quarto. Quando ele chegou, pastor, que a gente tinha orado, tinha ungido o quarto, quebrou a televisão, quebrou a cama, quebrou tudo. O vizinho dele, ele falou que passou a noite toda imitando o vizinho dele, abria a porta do quarto, saía, ele escondeu a chave tudo. Aí ele falou assim: nossa, foi terrível aquela noite. O gato passou do lado, quando o gato passou na porta dele, o rabo do gato ficou dessa grossura que o irmão falou. Falou: irmão, eu nunca tinha visto aquilo. A televisão, ele jogou a televisão no chão e ficou só os pedaços. As coisas que tinha em cima lá da cômoda, ele jogou tudo no chão, quebrou a cama lá e foi nossa, foi terrível. Aí a gente começou a orar e orando, e eles estavam, sabe, desnorteados com a situação, já não sabia mais o que fazer. Aí nós começamos a orar, eu mais um irmão, a gente orando, e para um monte orar. Aí ele falou assim: pastor, você quer ir orar nele lá? Aí eu falei assim: não, a gente vai orar, a gente não pode pôr as mãos enquanto Deus não autorizar, porque assim, a gente tem que ter sabedoria também, né? A gente tem que ter sabedoria para orar para esse tipo de situação. Aí nós estávamos no monte. Foi um dia, ele trouxe ele na loja, a gente estava sentado, ele pelejou para mim orar, eu
lá nele. Eu falei assim, irmão, aí eu olhava para ele e eu via ele. Quando ele falou, fui na loja lá, que ele falou assim, eu vou trazer o pastor, que é o Pedro ali, para orar em você. Ele falou, não traga não. Não traga não, porque se você trazer, eu vou sair correndo. E eles têm medo de sair correndo no meio da avenida. Eu falei, não, deixa ele quieto lá, deixa ele em paz, senão não está orando. Não está orando, fazendo o que Deus colocou para nós fazer. Aí a gente fazendo campanha no monte, orando. Aí eu terminei a obra. Aí ela falou assim, ó irmão, o meu filho já está melhor, está melhorando. Já está calmo dentro de casa, já sai com a gente, já fica quietinho, já não está mais aquela coisa que estava antes. Louvado seja Deus está mudando ele. Aí eu falei, tá, vou continuar orando. Aí a gente orou. Aí resumindo, quando foi esses dias eu falei com ela falou assim, irmão, louvado seja Deus, o meu filho está bom, o meu filho é o primeiro que veste a roupa para ir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus e uma salva de palmas. Obrigado por Pai Deus todo-poderoso, esse Deus que vai lá. Pai Deus que muda a situação quando você nem vê que tem mudança. Então ela falava assim, ela falou, irmão, aquele menino que eu estava vendo que ia acabar matando nós, o menino é o primeiro a vestir a roupa, quando nós estamos se trocando, sai na porta, ele já está, vamos que a hora está passando, vamos logo. Está indo para a igreja mais velha, irmão, está fazendo, sabe, a diferença. Nossa, quando ela falou aquilo, quando ela falou quando eu perguntei aí o seu filho como é que está, ela falou, irmão, o meu filho está bom, porque meu filho agora está indo para a igreja, está indo comigo para a igreja, com o pai dele, e ele é o primeiro que está saindo. Louvado seja Deus. Eu falei assim, oh glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, é o Deus verdadeiro, um Deus que faz todas as coisas. Então, irmão, quando nós usamos a nossa fé, às vezes não precisa nem você ir lá, mas quando nós usamos a fé, que Deus ele trabalha com a nossa fé, quando nós temos, como ele nos diz, que nós temos que ter a fé do tamanho do grão de mostarda, e quando nós temos a nossa fé assim, o que nós fizer, tudo Deus faz por nós. O que nós ordenar, se nós ordenar que o inimigo tem que bater, a gente lá dele vai sair, porque nós temos autoridade. Deus ele deu autoridade para mim e para você, né? Ele não disse que a nós ele dava autoridade, a cada um de nós. Ele nos deu autoridade para fazer o quê? Para orar, para pôr as mãos sobre os demônios, expulsar o demônio, para fazer as obras dele, né? E se alguém tentar contra a sua vida, não vai funcionar, porque o Senhor é quem ele sustenta e ele guarda, né? Então, nessa noite, o Senhor está dizendo, mantenha a sua fé ativada, mantenha a sua fé, não espere por ele, né? Porque ele deu uma bronca dos discípulos aqui e falou, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que fazer por vocês enquanto eu dei autoridade para você fazer? Irmão, não espere por Jesus, mas faça o que Jesus mandou você fazer. Faça aquilo que Jesus confiou na sua mão. Faça aquilo que Jesus ele colocou e ele está esperando o resultado, né? Não vamos ser como o servo inútil lá que pegou o talento, né? Enterrou. Porque Jesus, quando ele entrega na sua mão, você tem que honrar. Você tem que devolver. Um dia vai ser cobrado de mim, do pastor, do presbítero, do obreiro, tudo aquilo que ele entregou nas mãos. Porque nós vamos prestar conta um dia, né? E ele diz, ai daquele que não der de conta do que eu entreguei. Ele vai dizer o quê? Você é um servo inútil, se afastar de mim. Mas antes eu tivesse pegado o meu talento e dado para outra. Louvado seja Deus. Então, irmão, já estou aqui encerrando já nessa noite, já aqui muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não sou um pregador oficial, mas eu falo de Jesus, eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração, eu trago a palavra somente aquilo que Deus Ele quer que eu fale, para que a palavra chegue no coração de vocês, aqui como um vaso que Jesus escolheu, um vaso que Deus escolheu, que olhava para mim, falava, jogava piada de mim, falava ele. Quando eu fui consagrado, recebi minha unção de sacerdote, as pessoas que estavam no mundo falaram assim, ele ali, nossa, não vai para lugar nenhum não, viu? Ele ali, nem falar ele sabe.
Mas não pense, irmão, que isso aí é o inimigo que coloca na boca do mundo para falar para você. Não vai pensar que quando alguém falar que você não tem valor, você é valiosíssimo para Deus. Você é como uma joia preciosa para Jesus. Você não tem pagamento nenhum que paga por você. Para Jesus você é como um diamante, melhor ainda que o diamante, melhor do que o ouro, porque você não tem preço. O preço foi pago na cruz por você, então o preço foi dobrado, o preço foi valioso por você. Quando alguém disser que você não vale nada, quando você não presta, você não é de nada, você repreenda, porque é o inimigo que está usando palavra contra você. Quando alguém disser que você não tem jeito, quando o seu filho, sua filha não tiver jeito, você repreende, porque tem jeito sim. Jesus, quando ele entra, quando Jesus ele chega, ele muda a situação, ele muda todas as coisas. Amém? Eu já estou encerrando aqui. Quero agradecer ao pastor, ao Valmir que me convidou para vir trazer essa palavra. Eu agradeço de coração, estou muito honrado aqui nessa noite de ter trazido essa palavra para você, o que Jesus colocou no meu coração. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Glória, glória a Deus, aleluia. Quem recebe esta palavra, amém, Jesus. E uma salva de palmas do Senhor Jesus. Amém. Isso, aplaude a Jesus mais uma vez. Permaneçam de pé, o Senhor dá o aviso de domingo e nós vamos orar para nós e para o nosso lar. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Raimundo, poderosamente. Que o Senhor continue lhe usando, palavra abençoada. Tenho certeza e convicção que o Senhor falou ao coração de cada um. Domingo, culto da família, nós vamos estar aqui adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Meus irmãos, o culto da família vai estar na direção do culto. A diaconisa Renata vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Pastor José, ele vai estar trazendo uma palavra do trono de Deus ao meu e ao teu coração. Eu lhe peço agora, nesse exato momento, coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar agora para que nós também podemos ir para os nossos lares e também assim pedindo para Deus entrar com cura se tiver alguém enfermo em nosso meio. Deus, Pai, bendito de amor e graça, Senhor Jesus Cristo, nesse momento em concordância com a oração do pastor José, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, eis aí a tua noiva que está diante da tua presença. Eu lhe peço agora, nesse exato momento, Deus, entra com cura, meu Deus e meu Pai, nos enfermos, entra com libertação naqueles que necessitam de libertação. Opera, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, segundo o teu querer e a tua vontade. Eu lhe peço, meu Deus e meu Pai, toda oração contrária, toda corrente seja quebrada. Eu lhe peço, meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, toda obra de feitiçaria, macumbaria, seja quebrada agora. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço nesse exato momento que o Senhor cele, guarde o teu povo, protegendo o Senhor debaixo das tuas asas. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço nesse momento, ó Deus amado, ó Deus querido, que nesse exato momento, ó Deus bendito de amor e graça, leva o teu povo em paz, guardando, livrando e protegendo debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Como eu sempre te peço, Deus, não despeça o seu povo de mãos vazias, mas que eles saiam daqui tocados pelo teu santo e bendito Espírito, Deus. Também quero lhe pedir que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Raimundo, meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, que trouxe uma palavra ao nosso coração. Senhor, que o Senhor abençoe ele, a casa dele, a família dele, o ministério dele, ó Pai bendito, e que haja sempre prosperidade sobre a vida dele. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe o nosso irmão pastor Raimundo, que Deus faça palavra ao nosso coração, que Deus abençoe em nome de Jesus. Todos para nós em nome do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o
Senhor. Leva cada um de nós em paz, ficamos em paz. E em nome de Jesus, voltamos em paz. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, para encerrar o culto nesta noite. Em nome de Jesus, deixar a palavra, fica à vontade em nome de Jesus.